Boa parte das igrejas que fizeram essa série tiveram como responsabilidade executá-la em 4 domingos. Hoje eu tenho um desafio de fazer o mesmo em 35 minutos. É um desafio. Eu não vou fazer, já estou avisando. É só para desencargo da minha consciência e do meu coração. Essa série, como nós falamos no começo do nosso encontro, ela é alusiva aos 500 anos de Reforma Protestante. E se você não sabe o que isso tem a ver com a nossa vida, eu gostaria de começar a falar dessa mensagem de hoje com a seguinte estatística. Em 2014, o Instituto Datafolha e esse outro instituto, Pew Research Center, por exemplo, ele lançou a estatística de que entre 26% ou 29%, depende da referência aí. Por exemplo, vamos pegar a menor, que 26% da população brasileira em 2014 seria evangélica. Essa era a expectativa que se havia a respeito do povo evangélico na população brasileira. Parece bastante coisa ter 1/3 da população como evangélico, mas eu confesso que eu não sei até onde isso é bom. Haja visto o cenário do movimento evangélico brasileiro. Aquilo que nós somos não representa com expressão o que Deus espera que nós sejamos. Isso é claro pelos inúmeros casos de escândalo que nós vemos e nos deixa até, de certa forma, incomodados com o que a gente vê nas igrejas por aí. Haja visto que eu creio que o maior motivo disso é o distanciamento que as igrejas voltaram a ter a respeito do sentido do propósito principal delas existirem, que é falar do amor de Deus, falar de quem é Jesus Cristo. Em alguns casos, se torna mais importante em algumas igrejas se defenderem seus usos e costumes, seus hábitos ou até as suas principais doutrinas do que realmente falar a respeito do Evangelho. Para isso, hoje à noite eu queria falar a respeito do seguinte tema. Nós vivemos uma igreja que está inacabada. E ela vai estar sempre inacabada. Ela só terminará de estar pronta quando Jesus Cristo voltar, que é a maior expectativa que todo cristão precisa ter a respeito da sua vida. Enquanto isso, nós vivemos uma igreja que está sendo inacabada. Mas eu não posso omitir dessa afirmação a responsabilidade que nós temos com essa igreja inacabada. O marco zero da vida cristã, onde tudo começou, foi com a vida, obra, morte e ressurreição de Jesus Cristo. O cristianismo começa daí. Ele não é diferente disso. Depois desse evento, Jesus Cristo, como diz Lucas em Atos capítulo 1, versículo 3, depois de seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Jesus ressurreto, ele aparece de novo para a sua igreja. E ainda fala Lucas, apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. A morte não vence Jesus, Jesus ressurge da morte, ele volta para os seus discípulos. Pedro, em 1 Coríntios 15, diz que Jesus ressurreto apareceu para mais de 500 discípulos, para mostrar que ele era quem realmente ele disse que era. O Deus encarnado na história, o soberano da criação, aquele cujo nome está acima de todo nome, aquele que tem poder e autoridade, inclusive, sobre o maior inimigo da nossa vida, que é a morte. Esse é Jesus. Jesus pegou seus discípulos, conversou com eles a respeito disso e falou para eles: agora vão pelo mundo e façam outros discípulos como vocês. Então a igreja inacabada somos nós, discípulos de Cristo, que recebemos essa missão de sair pelo mundo fazendo outros iguais a nós. A vida cristã, ela precisa produzir esse tipo de fruto. Se a sua vida, se a minha vida não estiver produzindo esse tipo de fruto, nós precisamos questionar o quão distante está a nossa vida daquilo que Jesus sempre esperou de nós a partir do Evangelho. E nunca foi fácil fazer isso. Essa foi uma tarefa sempre difícil, porque quando a igreja ela se espalha pelo mundo, ela começa a ser fortemente perseguida, e fortemente perseguida, os cristãos eram assassinados pelo Império Romano, principalmente no período do século II, século III, quando o imperador de Roma, ele fazia questão de que as pessoas, inclusive os cristãos e os judeus, dissessem que ele era o Senhor e não o Deus deles.
E os bons cristãos, aqueles que são firmes na fé, cristão raiz, não cristão Nutella, porque tem muito cristão Nutella por aí, mas o raiz, ele falava, não, pode colocar quem quiser na minha frente, que eu realmente não abro mão de Jesus ser o Senhor da minha vida. E acontecia cenas muito parecidas como com aquelas que nós vimos em filmes épicos. Eu gosto de filmes épicos, não sei se você gosta, como o Gladiador, que cristãos eram colocados em arenas e assassinados por feras furiosas. Diz alguns historiadores que enrolavam eles em tapetes para não ter que se mover, jogavam sangue de animais para aguçar os aromas dos leões e dos tigres, e ali eles morriam. Quando não eram, como nessa cena e nessa pintura, pendurados em estacas ao longo de Roma, passavam piche neles e eles eram incendiados nas ruas de Roma. A perseguição contra os cristãos, na verdade, mais aguda, começa com o imperador Nero, quando ele, pela loucura dele, ele taca fogo em Roma, e tacando fogo em Roma, os únicos 4 bairros que sobraram desse incêndio foram os bairros dos judeus e dos cristãos. Aí ele aproveitou essa oportunidade e falou assim, foram eles que tacaram fogo em Roma, não foi eu. E começa uma perseguição aguda à igreja. Essa perseguição, gente, ela levou a igreja a não se reunir em lugares confortáveis iguais aos nossos. Nós não estamos tão confortáveis ultimamente, porque semana que vem estaremos num outro lugar. Mas eles se reuniam em catacumbas, em cemitérios, em espaços onde eles podiam falar alguma coisa a respeito da Bíblia. E a Bíblia também, ela não era da forma que você tem nas suas mãos, no seu aplicativo, nem no livro que você tem. Eram cartas dos apóstolos que circulavam e eles tinham acesso a informações muito restritas. Hoje nós temos a facilidade de ter a Bíblia toda, até mais que eles, porque eles tinham mais o Antigo Testamento e a palavra dos apóstolos do que a composição toda como nós temos. Então a igreja vive uma perseguição muito grande de todo o Império Romano, até mais ou menos o século V, quando um imperador romano chamado Constantino, ele tem uma visão num sono, e essa visão disse que os historiadores que Deus aparece para ele nesse sono e fala que sob a bandeira de Jesus Cristo ele venceria uma guerra que era fundamental para que ele se tornasse o imperador absoluto de Roma, que até então tinha 4 imperadores. E ele pinta nos escudos dos seus soldados aquele símbolo de Jesus Cristo, que é o símbolo que está nos escudos vermelhos na foto. Ele vai para essa batalha que seria decidida em cima daquele rio, que é o rio Tibre, e essa ponte chamada Milvio é onde se desenrola a parte mais feroz dessa batalha, e no desenrolar feroz dessa batalha, o inimigo de Constantino morre, e Constantino lança um decreto dizendo assim, o cristianismo é a religião de Roma agora. Ele inicia um processo onde os cristãos deixam de ser perseguidos e eles passam a fazer parte da estrutura do Império Romano. Algo aparentemente bom, evangelizou-se o mundo da época, mas por outro lugar muito ruim, porque toda a estrutura das adorações dos romanos a deuses pagãos foi trazida para dentro do cristianismo. Então, nós não nos reuníamos mais em cavernas, em tumbas, mas passaríamos a nos reunir em grandes palácios, em templos que eram feitos para outros deuses, só com a roupagem de cristianismo. E aí começa um período na história chamado de Idade Média, um período que começa também com a queda do Império Romano, que estava sendo fortemente assolado por N culturas à sua volta e pela sua grandeza. Não sei se você conhece um pouco da história do Império Romano, mas ele era muito grande, ele dominou grande parte ali da Ásia, daquela região, e aí ele começa a ruir de dentro para fora e começa a ser atacado de fora para dentro. Em linhas gerais, a história antiga, média e moderna é dividida em 3 épocas. E nessa época de 27 a.C. a 476 d.C., é a época que o Império Romano do Ocidente, ele domina toda essa região, e nesse período, no ano 0, aquele do marco histórico, é quando Jesus aparece na história. Em 476, mais ou menos, Constantino, como eu disse agora há pouco, ele cristianiza o Império Romano, e aí começa o surgimento de uma nova religião, conhecida como a Igreja Católica Apostólica Romana. A Igreja Católica Apostólica Romana, ela domina o pensamento cristão por toda a Idade Média até o século XVI,
que é justamente quando um homem chamado Martinho Lutero, no dia 31 de outubro de 1517, ele chega na porta da Catedral de Wittenberg e sem nenhuma pretensão de criar uma nova igreja. Hoje as pessoas ficam descontentes, elas criam uma nova igreja. Lutero não tinha essa pretensão. Lutero falava assim, a gente precisa olhar para quem nós somos, voltar a olhar para isso à luz da Bíblia. Porque nós estamos distantes daquilo que Cristo esperava que nós fôssemos. Essa era a maior reclamação de Lutero. Se eu fosse elencar algumas dessas diferenças que a igreja tinha a respeito da Bíblia, eu podia aqui citar somente 5 essa noite de forma muito rápida. Primeiro, a Igreja Católica, nesse período em vermelho que está aí embaixo, ela cria uma hierarquia episcopal. O que é isso? Ela nomeia um homem, conhecido publicamente hoje como Papa, para ser o líder de toda a igreja. Depois vem os cardeais, vem os bispos, vem os padres. E havia algo muito interessante. Nem todo mundo tinha acesso à Bíblia como ela tinha hoje. Quem tinha acesso à Bíblia era o Papa e os cardeais. O restante, eles tinham acesso à informação que estes enviavam para aqueles. Então, na verdade, não havia na pessoa que tinha contato com o povo uma informação direta vinda da Bíblia. Eles repetiam aquilo que era dito. Entendeu? Eles repetiam o que era dito. E tinha-se esse homem chamado, que fazia o papel do Papa, a percepção de que ele e a Bíblia, ele era a continuação, ele era a continuidade da Bíblia. O que ele falava e a Bíblia, ou o que ele fala até hoje, porque esse é um pensamento católico até hoje, ele tem a mesma força e o mesmo pé de igualdade que a Bíblia. E Lutero olha para isso e fala, não é isso que eu vejo na Bíblia. Uma outra característica do sistema católico romano era a revelação continuada. Aqueles homens falavam, era como se Deus estivesse falando. Então o povo que não tinha acesso a toda a informação, o que acontecia com eles? Bom, se o Papa falou, até tem uma frase em latim, que era comum naquela época, que dizia assim, Papa locuta finito est. O que o Papa falou é a palavra final. Então, essa relação com a igreja era de que o Papa e os padres, os bispos e os cardeais eram a palavra última como palavra de Deus. A revelação não era bíblica, não, é uma revelação bíblica centralizadora. Somente o alto clero tinha acesso à Bíblia. As pessoas e o povo não tinham acesso. A salvação era mediante as obras humanas. Inclusive, a grande crise que leva Lutero a pregar as suas 95 teses à frente de Wittenberg era porque ele não entendia como que a igreja estava vendendo pedaço do céu. É exatamente isso, pedaço do céu. Havia um bispo chamado Tetzel, que ele saía, por exemplo, pela região da Alemanha, com aquilo que eles chamavam de indulgências. A indulgência era assim, se você pagar mais, você tem um pedaço maior no céu, se você pagar menos, a gente libera tantos anos de pecado da sua vida, e aqueles que eram mais abastados, como alguns reis, eles já tinham até no céu crédito para ele e para a família, porque já tinha tanto dinheiro. A lógica era essa. Mas não pasmem, tá? Antes da gente começar a olhar para o catolicismo com um olho muito crítico, e nós precisamos ser honestos com esse movimento evangélico que a gente vive hoje. Porque nós temos uma grande vertente evangélica que está fazendo a mesma coisa hoje. A mesma coisa. Vem aqui que você vai ter a sua bênção. Aliás, se você der mais, Deus vai te abençoar mais. E não, mas se você não participar das 20 semanas de oração, aliás, tem que ser as 20, que se você parar na 16ª, você tem que voltar na primeira, porque você não fez o suficiente para conquistar aquilo que Deus sempre quis que você conquistasse. Hoje, se bobear, nós somos os maiores detentores das indulgências. Porque está se vendendo muita coisa. Eu acabei de saber, eu não sabia, estudando para a gente conversar hoje, que a Igreja Presbiteriana do Brasil, por exemplo, que é a igreja que nós fazemos parte, ela saiu um decreto da Igreja Presbiteriana há 1 ou 2 anos, reconhecendo essas igrejas galácticas como seitas, não como igrejas, por tão distantes que elas estão do Evangelho. Todo mundo sabe o que eu quero dizer com a Igreja Galáctica, né? Saca o chapelão. Por isso que eu não uso chapéu. Fica parecido. Elas reconhecem. A Igreja Presbiteriana oficialmente não reconhece as igrejas como igrejas. Igrejas que se distanciaram do Evangelho.
Porque, se você for olhar, vive o mesmo sistema centralizador episcopal. Essa turma que eu gosto de chamar de apóstolo, bispo, é uma repetição dessa história, gente. Nós precisamos olhar para a história, aprender com os erros dela e nos voltarmos para aquilo que faz diferença na nossa vida, que é o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos ser honestos com o que nós estamos fazendo com esse Evangelho hoje. E não precisa, às vezes essa situação não é tão aguda assim como essas que nos escandalizam, e não só a nós, mas toda a sociedade, mas aquela coisa, às vezes, de colocar na figura do pastor o papel do cara santo. Isso não existe na nova igreja, na igreja que Jesus fundou, do cara que está acima da média. Não existe isso, gente, nunca existiu. Pastor não é acima da média, se copiar, são os caras mais abaixo da média que existe. É verdade. É querer voltar, é querer viver, às vezes, uma igreja de Jesus Cristo com uma teologia do Antigo Testamento. Isso não existe, gente. Igreja é outra coisa. Igreja para Jesus é um corpo, onde Ele é o cabeça. Eu me lembro claramente que num encontro nosso de pastores, o pastor Ricardo Agreste, ele pregou uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi até hoje. Foi a menor mensagem dele, foi a mais simples que ele pregou, mas talvez tenha sido a mais profunda. Ele pegou aquele texto em que os discípulos de João Batista, eles vão reclamar com João que os discípulos de Jesus estavam batizando mais gente do que eles. Aí sabe qual foi a resposta de João Batista? A noiva é do noivo. Nós, pastores, não temos direito de flertar com a noiva do noivo. Nós temos que entender o que nós queremos e somos ou almejamos como igreja. Porque se você olha para essa balbúrdia que está o cenário evangélico no Brasil, que diz ter 29% de evangélicos, não tem nada a ver, não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo falou que tinha que ser. Nós precisamos voltar para alguns princípios da reforma. Uma outra característica era que a igreja ela tinha que ser glorificada o tempo todo na época do período católico. E aí a gota no copo d'água que fez com que Lutero reclamasse sobre isso é que a igreja começou a construir, a igreja católica, ela começou a construir esse templo. Eu não sei quantos já viram lá na televisão a Basílica de São Pedro, onde o Papa aparece. E essa foi a maior revolta dele, porque ele viu o pessoal pobre sendo explorado pela igreja da época para dar dinheiro, para eles terminarem uma obra suntuosa, gente. Pela graça do bom Deus, eu tive a oportunidade de estar lá. E vocês não imaginam o tamanho desse negócio. Não imaginam. E o negócio é tão absurdo que eu fui em pelo menos 2 igrejas onde se dizia que tinha restos mortais do apóstolo Pedro. Eu falo, quantos Pedros tinha? Tem mais resto mortal de apóstolo? Estou falando sério, não sou eu que estou falando isso não. Os historiadores de lá falam isso. Tem mais resto mortal de apóstolo do que apóstolo. Eu fui numa igreja que tinha uma corrente. Uma igreja linda. Na verdade, nós fomos visitar uma estátua do grande artista. E o centro da igreja, onde tem o altar, tinha essa corrente pendurada assim. Aí eu perguntei para o guia, o que essa corrente significa? Não, essa é a corrente que prenderam o Pedro na cruz quando ele foi morto. Aí fizeram uma igreja em volta da corrente. Vocês estão rindo? Agora me diz que diferença tem isso de você vender água abençoada na televisão? Cruz de plástico com um pedaço da cruz de Jesus dentro. Água do Rio Jordão. Que diferença tem isso? Nenhuma. Nenhuma. Vocês estão entendendo? Com clareza? Lutero, ele teve coragem, como diz o coloquial hoje, né? Ele foi cabra macho. Ele chegou e falou assim, eu vou pregar as minhas inconformidades a respeito do que está acontecendo. E o grande desafio nosso de cristãos hoje é nos levantar quanto às nossas inconformidades com esse cenário. Com esse cenário que está acontecendo aí fora. Lutero fez isso e, por Jesuscidência, porque eu não creio em coincidência,
Acabava de ser inventada a primeira prensa, a primeira impressora da história. O pessoal começou a ver essa história que Lutero estava falando, tradução do Evangelho, tradução do Novo Testamento, e começou a imprimir esse negócio e distribuir para o povo. Vocês precisam ler aquilo que só aqueles que estão lá no alto leem. Você acha que a igreja gostou? Em 1546, a igreja, depois desse movimento, ela junta todos os seus bispos na cidade de Trento e fala assim: nós temos que parar com essa vibe de Lutero. Lembra, Lutero é 1517, eu estou falando de 1546. Fala assim: o que nós vamos falar quanto a isso? Eles se reuniram durante 13 anos e saiu isso aqui. Dentre os muitos pontos que Roma apresentou, vários deles reivindicações chaves, os principais foram que os pecadores são justificados pelo seu batismo. Olha que erro. Quem acha que batismo salva, isso é papo de católico. Nós nos batizamos porque nós entendemos que nós fomos salvos. O batismo não salva ninguém. Outra coisa, que a justificação é pela fé em Cristo e pelas obras de uma pessoa boa. É isso que eles ratificaram. Outra coisa, que os pecadores não são justificados unicamente pela justiça imputada de Jesus Cristo. Quer dizer, não são justificados por um presente de Jesus. Outra coisa, que uma pessoa pode perder a sua posição de justificação. Essa história de que pode perder a salvação é papo deles também. Porque a Bíblia fala que salvação não se perde. Não se perde. Tanto que o documento redigido pelo Concílio de Trento, no cânon de número 9, dizia assim: se alguém disser que o pecador é justificado somente pela fé, ou seja, que não é necessária nenhuma outra forma de cooperação para que ele obtenha a graça da justificação, e que em nenhum sentido é necessário que ele faça a preparação e seja eliminado por um movimento de sua própria vontade, que seja maldição, que seja anátema. Aí, diante desse caldeirão, que era a Europa na época, após o Concílio de Trento, os principais teólogos, pastores da época, protestantes, se reuniram e aí eles começaram a falar: ok, de tudo isso, quais são os principais pilares da fé reformada? Quais são os principais pilares da fé evangélica? Quais são os principais pilares das verdadeiras igrejas evangélicas? E eu preciso aqui ser muito honesto, eu não estou falando aqui de diferença doutrinária, porque o batista pensa assim, o presbiteriano pensa assim, o Assembleia de Deus, não é disso que eu estou falando. São pilares que são comuns a qualquer igreja que se diz cristã. Ela precisa ter esses pilares, respeitar esses pilares, viver esses pilares. Nós precisamos viver esses pilares, porque se não for assim, dentro do contexto do movimento religioso mundial, nós não somos nem entendidos como igrejas cristãs. Sabe como é que nós somos entendidos? Como seitas. Dentro do cristianismo, quem não respeita esses pilares são compreendidos como seitas. E tem muita seita com cara de igreja, convencendo a gente que ela resolve o problema da vida das pessoas e não é Jesus Cristo. O primeiro pilar da fé reformada é o sola scriptura, somente a Escritura. A Igreja Católica, ela defendia que a Igreja e a Bíblia tinham a mesma autoridade diante das pessoas. Os reformadores falaram não. A Igreja não tem a mesma autoridade que as Escrituras. Aquilo que eu falo aqui à frente para vocês não tem a mesma autoridade que as Escrituras. E aí é por isso que Paulo escreve a Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, assim: toda a Escritura, essa sim é inspirada por Deus, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A Bíblia responde à Bíblia, gente. Cuidado com esse negócio de pessoas querendo te falar na Bíblia coisas que não estão na Bíblia para você. Isso não existe. Não confunde profecia com adivinhação. A série do mês que vem é uma série profética. Realmente, nós vamos partir para uma série profética em novembro. Mas profecia não era adivinhar o que acontecia na vida das pessoas. Esse tipo de coisa Deus abomina. Tanto no Antigo e no Novo Testamento, há textos claros a respeito disso.
Profecia era quando Deus levantava um homem, e às vezes mulheres também, para falar, você está diferente daquilo que já está escrito. Já está escrito. Por isso que Martinho Lutero, ele a respeito desse tema, ele se pronuncia da seguinte forma: a menos que vocês provem para mim, pela Escritura e pela razão que eu estou enganado, eu não posso e não me retratarei. Minha consciência, reparem nessa afirmação, minha consciência é cativa à palavra de Deus. E contra a minha consciência não é correto e nem seguro, e aqui permaneço eu. Não há nada mais que eu possa fazer, que Deus me ajude, amém. Sabe aonde que ele falou isso? Ele falou isso quando ele está sendo confrontado na frente de um tribunal, e as pessoas falaram para ele assim, Lutero, seguinte, diz que tudo isso que você defendeu não vale nada. Ele falou, jamais, a minha consciência é cativa da Bíblia. E nós precisamos voltar a ter uma consciência cativa da Bíblia. Nós precisamos ler mais Bíblia. Nós precisamos nos dedicar mais aos ensinamentos da Bíblia. Tem gente que se alimenta de culto, de YouTube, de pastor que fala isso, de pastor que fala aquilo. Isso não alimenta o coração do cristão. O que alimenta o coração do cristão é a Bíblia. Só isso. A Bíblia é a nossa regra de fé e de prática. Mas eu vejo gente que tem fé na Bíblia e pratica do jeito que acha melhor. Não faz sentido isso, gente. Não faz sentido. Ontem nós estávamos reunidos em 13 líderes. Estamos em 9 agora, não é isso? Ou 10 no Teleios? 10. Em 10 líderes. Que há 2 anos... Ontem foi um motivo assim até de emoção para mim. Há 2 anos esses homens e essas mulheres estão estudando o que é a Bíblia. Para se tornarem líderes, capazes. Você sabe o que é isso? Fazendo aula. 2 anos. Não é fácil. Investindo dinheiro, porque eles pagam para fazer isso. É um curso excelente de 2 anos. Todo mundo tinha que fazer esse curso. Se almeja ser algo mais na igreja. Mas hoje nós vivemos uma geração de cristãos que não quer ler Bíblia. Que é tudo mastigado. Se o pastor chega lá na frente, 4 regras para uma vida feliz, enche de gente. Se o pastor fala assim, ó, lê a Bíblia e vem me trazer pergunta na outra semana, não aparece ninguém. Hoje nós vamos estudar a primeira coisa, Salmo 119. Ah, pastor, logo o 119, não dá para ser o primeiro, não? O primeiro é mais curtinho, até o 25 é curtinho. Não quer saber, uma preguiça. Uma praticidade. Agora eu conversava com o Jacques, tomando um café aqui na conveniência ao lado, e o Jacques falava para mim, está acontecendo alguma coisa, pastor. Porque eu lembro do meu avô entrando no meio do mato, para puxar tatu pelo rabo, para comer. Hoje, se a comida não está quentinha, a pessoa não quer. Ah, não como isso. O que é isso, gente? Crente Nutella, fala a verdade, não é? Mas não é assim que está? Precisamos voltar aos princípios da Reforma Protestante. De homens que pagaram o preço para que nós estivéssemos aqui hoje. Segundo pilar da reforma, somente Cristo. A Igreja Católica Romana dizia que o Papa e o clero eram mediadores entre Deus e os homens. Aquela história de confessar pecado para as pessoas, lá no confessionário, aquela história do confessionário vem aí. Porque na cultura da Igreja Católica, eu precisava me confessar para alguém, para que esse alguém, ele me conduzisse a Deus. Mas as Escrituras, elas falam totalmente diferente disso. Por exemplo, na primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6, a Bíblia diz, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos, e esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Quem que media a nossa vida com Deus? É o Cláudio, não é? É Jesus. É Jesus. E aí eu preciso puxar a sardinha um pouquinho para essa raça miserável que é pastor. Que eu me incluo nessa raça miserável. Não estou falando de mim. Tem cara que acha que tem que voltar a ser mediador das pessoas. Eu te abençoo, eu te desabençoo. Se você for para lá, você não tem a minha cobertura espiritual. O que é isso, gente? Isso não existe. Só tem um mediador entre nós e Deus. E o nome dele é Jesus Cristo.
E o próprio Lutero diz: eu prefiro uma masmorra com Cristo, porque ela é um trono, do que um trono sem Cristo, que é um inferno. Eu prefiro sofrer estando com Jesus do que estar aí no céu sem Jesus. Tem gente que quer ir para o céu, isso é tão perigoso, de Jesus no seu centro, porque é muito mais comum você nas igrejas encontrar gente querendo ir para o céu porque está com medo do inferno, do que simplesmente querer ir para o céu porque entende que Jesus o amou e abriu acesso para ele lá. Ah não, se eu não tiver, se eu não for, eu vou para o inferno. Se eu não tiver, para com isso. O terceiro pilar da reforma protestante é somente a graça. A Igreja Católica, ela dizia que Roma era a doadora da salvação. Por isso que havia a venda de pedaços no céu. E a reforma, ela reafirma a salvação em Cristo. A Bíblia é clara, gente, eu não entendo como é que as pessoas enxergam uma coisa e querem outra. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, está dito assim, escrito com clareza para quem quiser enxergar: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A minha obra, qualquer coisa boa que eu queira fazer para Deus, não me conduz ao amor de Deus. A única coisa que me conduz ao amor de Deus é a graça e a misericórdia dele, é só isso. E diante dessa graça e misericórdia, o meu papel é daquele homem que estava na igreja dizendo assim: Senhor Jesus, perdoa-me porque eu sou pecador. Nós precisamos parar com essa história de ficar procurando ídolos, celebridade. Eu estava conversando ontem, vou trazer isso um pouquinho para o nosso contexto do dia a dia, para vocês verem como é que esse negócio é muito complicado. Eu estava conversando com a Susan ontem, e a gente já conversando sobre isso. Essa semana eu conversei com uma outra pessoa, essa onda de criança ser youtuber. Você já viu isso, né? Esses dias eu abri uns 3 youtubers aí mirins. Gente, eu vou usar uma palavra que não é palavrão, tá bom? Eu fiquei embasbacado. Essas crianças querendo ser youtuber, e nós pais permitindo isso, é um dos reflexos das maiores crises da nossa sociedade. Nós estamos abrindo mão do conteúdo por causa da imagem. Fica mais bonitinho aparecer na foto. Agora me diz o que uma criança tem para oferecer. Hoje eu fiquei até incomodado. A Cláudia vem dar uma boa vontade para o meu lado, mostrar um vídeo de uma criancinha pregando a Bíblia. Se fosse na cultura judaica, eu nem falava nada, porque com 6 anos, eles já tinham que estar aprendendo a Bíblia. Mas hoje, isso aí é pegar a imagem da criança e colocar na frente para ganhar aplauso, gente. É muito mais honesto você sentar com seu filho e estudar a Bíblia com ele em casa. Ensinar ele a crescer na estatura e também na graça. Agora, o pessoal, não. Eles querem imagem, eles querem fotografia, eles querem likes no Facebook, eles querem aprovação no Instagram. Nós estamos abrindo mão do conteúdo por causa da imagem. Se o cara aparece na frente da igreja, saindo de trás da fumaça, uma voz lá do céu aparece: eis aqui aquele que é a 4ª pessoa da Trindade, o pessoal vai e aplaude. Mas vai aplaudir um missionário que nem o Tiago, que está lá, não vai lá para o meio do Iraque, da bomba e do pessoal sem perna e sem cabeça, para poder doar a vida. Vai fazer isso. Gente, é só a graça que salva. Lutero é muito claro quando ele diz assim: qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Vou repetir essa. Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Lutero falou isso. Você acha que essa busca por milagres é hoje? Essa busca por benefícios pessoais é hoje? Último pilar da graça, último pilar da reforma: somente a fé. Ao contrário do que o catolicismo professava, a reforma vindicava que somente pela fé o homem será salvo. Não preciso de obras, eu não preciso de esforço, eu preciso de um coração humilde. Deus rejeita um coração orgulhoso, vaidoso,
Um coração humilde, ele sabe se submeter. Sabe o que eu acho interessante na história de sucessor de Moisés? O quê? É só para saber se vocês sabiam a Bíblia mesmo. Peraí. Josué. Vocês repararam quando Josué assumiu a liderança do povo? Aconteceu o que antes? Moisés morreu. Vocês repararam quando Eliseu guiou o povo? Quando Elias foi, ó. Todo mundo sabe o que aconteceu com Elias, eu preciso falar. Subiu no redemoinho, não? Numa carruagem. E o mesmo poder, os mesmos sinais dados a Moisés, Deus deu a Josué. Através de Moisés, Deus abriu o quê? O mar? Mar o quê? Vermelho. E através de Josué, Deus abriu o quê? O Rio Jordão. Todo mundo lembra do Mar Vermelho, ninguém lembra do Rio Jordão, né? Elias tinha uma capa. Elias foi o primeiro super-herói da história. Diz que quando Jeú foi para a capital, Elias colocou a capa, correu tão rápido que chegou diante de Jeú com a capa nas costas voando. Mas quando ele passou a liderança para Eliseu, sabe o que ele deu para Eliseu? A capa. A capa. Humildade. Eu sou liderado até que me passem a capa. Eu sou liderado até que Deus me dê autoridade e autonomia. Porque é só a fé que salva. É só a fé. Lutero, a respeito disso, ele falou: não tenho outro nome senão o de pecador. Pecador é o meu nome. E pecador é meu sobrenome. É só isso que nós somos. Nada menos que isso. Não adianta você querer ser mais que isso. Eu não cometo pecado, como diz o Ricardo Costa numa aula que ele deu para mim no seminário. Eu sou pecador, acabou, gente. Eu reconheço isso a ponto final. Eu vou querer ficar usando a capa de outro. Não é assim que acontece? E o último pilar da reforma. Esse é o mais lindo. Eu queria ter tempo para fazer uma mensagem só sobre isso, mas já estou nos 37 minutos. Eu falei que era 35 e já está acabando o meu tempo. Só lhe deu glória. Glórias somente a Deus. A igreja, o Papa, o clero, queria glórias para ele. E Lutero falou para aqueles homens: vocês não são dignos de glória, porque glórias é dada somente a Deus. Em Romanos capítulo 11, versículos 36 e 36, 33 a 36, o texto diz assim: ó profundidade da riqueza e do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e inescrutáveis os teus caminhos. Eu não consigo alcançar, Senhor, os teus caminhos. Tem coisa que acontece na nossa vida que a gente não sabe por que está acontecendo. Mas o que resta para nós cristãos é confiar que Deus está no controle da história. Senão a gente pira. Paulo vai mais adiante: quem conheceu a mente do Senhor? Nós não temos condições de dizer o que Deus está fazendo na nossa história. Ou quem foi o seu conselheiro? Se alguém aqui é conselheiro de Deus, me avisa, porque eu vou marcar uma consulta, viu? E Paulo vai mais adiante. Quem primeiro lhe deu para que ele o recompense? Se nós estamos aqui é porque ele nos deu primeiro. E aí ele termina assim: pois dele, e por ele, e para ele são todas as coisas, e a ele seja a glória para sempre. Amém. Só lhe deu glória. Lutero falou assim: fiz uma aliança com Deus, que ele não me mande visões, nem sonhos, nem anjos. Estou satisfeito com o dom das Escrituras Sagradas, que me dão instrução abundante e tudo o que preciso conhecer, tanto para esta vida quanto para o que há de vir. Quem anda com as Escrituras não precisa de visão, não precisa de sonho. A reforma protestante trouxe muitas vantagens.
os reformados, eles contribuíram, primeiro, para a liberdade de expressão. Na Idade Média, a Igreja Católica controlava não somente o mundo religioso, mas as ciências, as humanidades, a educação, a política, tudo estava debaixo do governo da Igreja Católica. A Reforma Protestante trouxe a separação entre Igreja e Estado. E os protestantes encontraram liberdade para pensar da maneira que eles achavam que deviam pensar. Então, liberdade de expressão é uma conquista da Reforma Protestante contra o domínio do catolicismo sobre a sociedade. Quando teve a controvérsia sobre Galileu e Copérnico, na questão se a Terra girava em torno do Sol ou o Sol girava em torno da Terra, a Igreja Católica foi contra a descoberta de Galileu e de Copérnico de que o sistema dos planetas é heliocêntrico, a Terra gira em torno do Sol. A Igreja Católica bateu o pé e disse que era geocêntrico, a Terra que era o centro do universo e o Sol girava em torno. Calvino ficou do lado de Galileu e de Copérnico. Contra a Igreja Católica, ele tomou o lado da ciência. Então, libertando as descobertas científicas do dogma religioso da época. Vários dos grandes cientistas, como Euler, Linneu, Newton, a lista é grande. Eu estava lendo uma relação de um livro que saiu agora há pouco, dos 53 cientistas que nos deram a ciência moderna, 52 eram protestantes. Só tinha 2 agnósticos. E mesmo assim, existe dúvida sobre se ele é agnóstico ou não. Então, a Reforma Protestante trouxe a ciência, trouxe a educação, as maiores universidades do mundo, Harvard, Oxford, Yale e Princeton, fundada por protestantes. Princeton fundada por presbiterianos, Oxford e Yale por congregacionais reformados. As maiores universidades do mundo foram fundadas por reformados. Escolas, Calvino em Genebra abriu a primeira escola primária da Europa. O convento de Santa Clara, que era católico, eles transformaram no primeiro hospital público da Europa, lá em Genebra. Então, a contribuição da reforma é muito grande. Males que ela trouxe, não é que ela trouxe males, mas é que algumas das ideias da reforma, elas se espalharam em direções que não eram as direções desejadas. Na hora, por exemplo, que os reformados rejeitaram a autoridade central do Papa, o Papa é que dizia qual era a interpretação. Só tinha uma interpretação, a do Papa. Na hora que eles tiraram o Papa e disseram a interpretação, cada crente é livre para estudar a Bíblia e por si só verificar a sua veracidade, então introduziu a liberdade de interpretação, que fez com que então surgissem já cedo as divergências entre eles. Calvino e Lutero e Zwinglio divergiram na interpretação da questão da ceia. O quanto Cristo está presente na ceia. Então Calvino dizia, Lutero dizia, Cristo está presente literalmente. Ele achava que há a presença real e física de Cristo na ceia, Lutero. Zwinglio dizia, ele não está presente de maneira nenhuma, isso aqui é um memorial só. E Calvino ficou no meio, disse, não, Cristo está presente, mas espiritualmente. Então, eles divergiram sobre isso. E foi a primeira divisão da reforma, foi em cima exatamente da ceia. E aí, então, os reformados continuam lendo a Bíblia e achando que eles podem divergir onde eles acham que devem divergir. Agora, há um limite. Há um conjunto de coisas que são inegociáveis e que os protestantes sempre disseram. A divindade de Cristo, que ele morreu na cruz pelos nossos pecados, que ele ressuscitou literalmente ao terceiro dia, que ele subiu aos céus, que ele é o único e suficiente Salvador, a doutrina da Trindade, da pessoalidade do Espírito Santo e do retorno de Cristo. Então essas doutrinas marcam o limite do evangelicalismo. Quem não professa uma delas, a gente não considera como evangélico. Então, presbiterianos e batistas, eles acreditam nessas coisas. A nossa divergência é sobre a forma de governo e a forma de batismo. Pronto, que nós consideramos secundárias.
Os assembleianos concordam com todas essas coisas. Eu os considero nossos irmãos. A gente diverge na questão da contemporaneidade dos dons, na questão escatológica, na questão do sistema de governo, mas nós confessamos exatamente as mesmas coisas. Então, tem um conjunto de doutrinas básicas que são defendidas pelos cristãos e que você pode encontrar no credo apostólico do século II, nas confissões reformadas do século XVI e XVII. E o que passa disso aí, a gente chama de seita. Então, há uma divergência saudável entre os protestantes. E é bom isso aí, tá? Porque diferentes igrejas para alcançar diferentes contextos em diferentes regiões. Mas há mais unidade entre os evangélicos do que se pensa. Diante disso, eu termino aqui com a seguinte pergunta. Se, segundo o Datafolha, 29% da população brasileira é evangélica, a questão que fica para a gente levar para casa é a seguinte: quantos dos classificados evangélicos professam a verdadeira fé evangélica? O quanto você professa a verdadeira fé evangélica? Quanto nós professamos a verdadeira fé evangélica naqueles pilares que transformaram a história da humanidade, os quais hoje nós estamos comemorando, hoje não, dia 31, perdão, nós estamos comemorando 500 anos. Nós somos uma igreja inacabada. E continuar ela depende de nós. E só dá para continuar ela da maneira que Cristo espera, se fizermos aquilo que Ele espera de nós. Que Deus nos abençoe. Vamos orar?